Olá pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020, vamos estrear o programa Planeta Diário, fazendo um giro dos principais assuntos da manhã destacados pelos blogs e os meios de comunicação. Vamos começar pelo Mossoró Hoje. O Mossoró Hoje ainda está destacando, como deve ser, né? A pandemia de coronavírus em Mossoró e no estado, destacando que o governo vai nomear 91 profissionais de saúde para a nova UTI do Hospital Tarcísio Maia. A lista com os nomes dos profissionais foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira. Eles foram classificados no concurso público realizado em 2018. São 15 enfermeiros, 69 técnicos de enfermagem e 7 terapeutas. Outros 21 técnicos de enfermagem e 7 fisioterapeutas foram nomeados para atuar no Hospital Regional de Currais Novos. O Portal do Oeste, o Magnus Alves, destaca que o governo nomeia 91 profissionais de saúde para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Também dá o mesmo destaque que o Mossoró Hoje. Uma reação que o governo está tomando diante da crescente de casos em URN, principalmente também de mortes, né? Já foi computado já a segunda morte, e foi esse também um dos destaques do Mossoró Hoje, que está no site, né? Jovem de 23 anos, a segunda vítima fatal do coronavírus. Isso também foi muito comentado por mim e pelo Bruno Barreto na edição do Folha de Moscou de ontem. O caso do jovem, né, Matheus Ascioli, chocou o Estado e o país também. Foi destaque na revista Fórum, que colocou aqui que o empresário que defende Bolsonaro e o fim do isolamento perde o filho para o coronavírus. Esse destaque é interessante porque o pai do Matheus Ascioli, segundo a reportagem aqui da revista Fórum, além de apoiar o presidente Bolsonaro, apoiava também as medidas que ele tomava em relação ao coronavírus, ou seja, pelo fim do isolamento, pela não quarentena, né? E fazendo uma rápida verificação, né, em suas redes sociais, percebe que a utilização de memes em que coloca pessoas mais gordas, obesas, uma do lado da outra, insinuando que estariam saindo da quarentena naquela situação, mulheres também descabeladas, né, alegando que não tinha salão para elas porque estavam em quarentena, coisa desse tipo, né? Então, o empresário Manuel Balbini, proprietário de uma pequena fábrica de bolos em Natal, perdeu seu filho Matheus Ascioli, de apenas 23 anos, em decorrência de complicações do Covid-19. Matheus é o paciente com o coronavírus mais jovem do país a morrer até agora. Balbini é relativamente assíduo nas redes sociais e fez ao menos 2 postagens em apoio à postura do presidente Jair Bolsonaro, desmerecendo a crise do coronavírus. Felizmente, né, uma ação tomada no mundo inteiro de quarentena realmente não é uma situação agradável, todos ficarem em isolamento, em uma espécie de cárcere privado, mas não se pode esquecer que é a única medida cientificamente comprovada para que se normalize a curva, ou então mantenha uma certa estabilidade e controle da curva de casos em caso de uma pandemia, né? E a lição veio da pior forma, infelizmente, né? O blog do Barreto destaca: o governador anuncia a prorrogação da quarentena. A governadora Fátima Bezerra anunciou que vai prorrogar até 23 de abril o decreto que estabeleceu quarentena no RN. Interessante que, inicialmente, se estava prevendo que o decreto estenderia até o dia 30, e ficou definido que será até o dia 23. O mesmo destaque foi no site do Saiba Mais. Fátima confirma prorrogação de isolamento social até 23 de abril. Esse isolamento continua da mesma forma, atingindo todos os setores, né, liberando apenas para alguns, como
oficinas mecânicas, alguns restaurantes e algumas lanchonetes que ficam na beira da estrada para atender as necessidades dos caminhoneiros, que estavam, inclusive, ameaçando greve por conta da falta de estrutura, ou por conta do fechamento, né, dos estabelecimentos nas estradas, né? Diário do Nordeste destaca: Ceará registra 44 novos casos de Covid-19, 445 confirmações com 9 óbitos. Então, Eusébio registra a primeira morte causada pela Covid-19 na região metropolitana. Então, o Diário do Nordeste também fazendo um balanço da situação do Covid-19 no estado do Ceará. O portal do RN destaca, por sua vez, o número de casos confirmados em Mossoró. São 20 casos confirmados até agora. Coluna de Saulo Vale, o blog Saulo Vale não recebeu uma atualização em relação a ontem, mas destaca o campo político, né? Fala que o vereador Alex do Franco se filiou na tarde desta quarta-feira ao Partido Verde. Ele sai do Partido Mulher Brasileira para comandar o PV em Mossoró, a legenda que era filiado quando foi eleito vereador pela primeira vez em 2012. O Saulo Vale também atualiza aqui, dizendo que a Secretaria de Segurança confirma 92 casos de coronavírus no RN. O Brasil 247 destaca que a Madeiro, né, aquela rede de restaurantes, demite 600 funcionários após prometer manter quadro durante a crise. O dono da rede, o empresário bolsonarista Júnior Dusk, que também é sócio de Luciano Huck e dono de jato particular, fez pressão para que a quarentena fosse revista. E agora, com essa forma mais maleável, né, pode mandar o funcionário para casa sem pagamento de salário, ou com redução de jornada também, proporcional. Muitos empresários vão aproveitar este momento, né? Destaque no jornal Folha de São Paulo é o seguinte: estados e municípios relatam subnotificação de coronavírus. Médicos apontam falta de testes e inexistência de portaria do Ministério para padronizar registros. O Estado de São Paulo tem na fila 201 exames de Covid-19 de pessoas que já morreram. Brasil melhora de posição em ranking de países com medidas de contenção. E aqui, no cantinho da página, aquela informação que eu tinha falado anteriormente: o governo vai liberar corte total de salário de jornada. Jair Bolsonaro aí, tirando um pedaço de bife aí das costas do trabalhador, nesse momento aí de vulnerabilidade, né? O empregado, uma situação difícil com as famílias. E aí o que o Bolsonaro propõe? Propõe corte o salário pessoal aí, proteja o empresário, né? Vamos continuar? Aqui no site do jornal O Globo, com lentidão de auxílio de R$600 do governo, fome já ameaça trabalhadores informais. Então, veja só, percebam como essa questão se torna mais grave quando Bolsonaro, além de permitir a redução da jornada e o afastamento dos trabalhadores sem salário em alguns casos, também está tendo dificuldade para a liberação dos R$600 de auxílio. E isso já atinge os trabalhadores informais, porque a fome não espera. E já se falava em liberar esses R$600 em até 14 dias. Enquanto isso, a gente está aqui. Nas redes, Bolsonaro imita discurso de Trump na crise sanitária. Imita é só uma forma vamos dizer, de interpretar, né? Só um teatro, porque na realidade ele não está conseguindo cumprir medidas mais ou menos parecidas com a dos Estados Unidos. Recentemente, agora, o Trump fechou um acordo de ajuda humanitária com a Rússia. Um avião com um carregamento de ajuda humanitária vai desembarcar em Nova York. O Trump está conversando com a China, está conversando com a Rússia. O Brasil não. O Brasil de Bolsonaro com seus inimigos imaginários não está conversando com ninguém, nem os Estados Unidos estão ouvindo. Estava assistindo agora pela manhã na CNN espanhol uma decisão que o presidente dos Estados Unidos vai
impedir que americanos venham para o Brasil e que todos os americanos que estejam no Brasil voltem para os Estados Unidos. Quer dizer, nem Trump está confiando tanto assim nas atitudes do governo Bolsonaro em relação ao coronavírus. E tem um agravante ainda também. Um lote de mercadorias que estava sendo encomendados pelo governo brasileiro da China vai ter preferência mais para os Estados Unidos. Primeiro vai para os Estados Unidos. Aí, se o tempo der, aí o Brasil terá a vez. Ou seja, o America First do Trump realmente é America First, né? E o brasileiro, acima de tudo, o Bolsonaro parece que não está surtindo tanto efeito. O jornal Estado de São Paulo. Entenda como a liberação para redução de salário e suspensão de contrato afeta o trabalhador. Ainda é uma sequência daquele pacote aí de maldade de Jair Bolsonaro, né? Que um dos projetos genocidas do Jair Bolsonaro. CNN Espanhol faz um mapeamento do coronavírus pelo mundo e diz que já há mais de 937 mil casos de coronavírus no mundo. Situação realmente preocupante. Todos os veículos de comunicação de hoje dando destaque à pandemia. Então é isso, gente. Bom dia para todos. Amanhã a gente volta com o Planeta Diário.